Seja muito bem-vinda essa tarde. Meu nome é Sheila Sampaio e eu vou compartilhar com você uma frase hoje. E a frase diz: eu não aceito nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do meu sou. Quem disse isso? Saint Germain. E esse pensamento ele é citado no livro de ouro de Saint Germain. E quando eu li essa frase, eu achei ela muito interessante, porque lá atrás ele já falava sobre isso. E ele dizia que se as pessoas elas querem ser abundantes, se elas querem ser prósperas, elas precisam ter alguns princípios na vida. E ele coloca isso aqui, princípios e valores, né? E ele coloca isso muito claro, que é não aceitar aquilo que não provém de Deus, aquilo que vem da fonte, ou não vem de algo que seja superior, ou algo que não seja benéfico para todas as pessoas. Ele diz que não aceita aquilo que não é do bem e nem do eu sou. Aquilo que é do interno, né? Aquela coisa dessa fonte, como vou dizer, dessa pureza que todos nós temos. E às vezes é interessante porque muitas pessoas, a gente vê isso de forma muito gritante. As pessoas às vezes elas querem fazer as coisas e não importa a preço de quê. Algumas passam por cima de outras pessoas, algumas fazem coisas que não são lícitas. Ontem eu mesmo estava conversando com meu esposo a respeito de como algumas coisas vão acontecendo no meio assim, eu não vou ser muito explícita aqui, mas em alguns ambientes onde as pessoas elas burlam regras para benefício próprio. E o quanto isso é prejudicial não só para ela, mas para as outras pessoas que estão ao lado dela. E para elas é como se isso não fizesse mal a ninguém, mas faz muito mal. Porque ela não está sendo condizente com a verdade, ela não está sendo condizente com aquilo que é justo, com aquilo que é correto. E uma das coisas que é muito interessante a gente observar é que pessoas que são prósperas, que são ricas, colocando mais assim, elas não são pessoas desonestas. Muito pelo contrário, elas são pessoas muito íntegras. Às vezes a gente tem a ilusão de que pessoas que são ricas, elas são pessoas desonestas. Mas todas as pessoas que enriqueceram ao longo do tempo, elas têm algo, enriqueceram, porque assim, tem diferença entre riqueza, abundância. Tem diferença. Abundância e prosperidade, né? Tem diferença. Porque às vezes a pessoa ela é rica só financeiramente. E daí? Vai fazer o quê? Porque aquilo ali, tem dinheiro e tem dinheiro pra quê? Pra fazer o quê? E muitas pessoas querem ter dinheiro. Lógico, o dinheiro é bom? Sim, é bom. Lógico, não vou negar. Que ele faz muitas coisas. O dinheiro, ele te possibilita muitas coisas. Ele te dá uma liberdade maior de você fazer várias coisas que você quer. E isso é bacana. Mas vamos lá. Se você pegar as pessoas, vamos pegar aqui os grandes players do Brasil. Eles são pessoas muito íntegras. Pelo menos os que eu conheço, eles são muito íntegros. E eu acho isso interessante, porque são pessoas que não se negam a fazer determinadas coisas, que é pagar os seus impostos. Eles não reclamam que o imposto está alto, porque o governo está cobrando isso. Eles não estão reclamando disso, muito pelo contrário, eles pagam e eles ajudam, ainda contribuem com outras pessoas. Então, ele tem o dinheiro e ele tem abundância e prosperidade também. Porque essas coisas, elas têm que andar juntas. Como eu disse, não adianta você só ter o dinheiro.
e não saber o que fazer com ele, ou só ter o dinheiro por uma questão gananciosa. E como Saint-Germain ele disse, né, que na época ele não aceitava aquilo que ele, e nem adotava condições no meio alheio de coisas que não estavam condizente com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele apreciava. E Saint-Germain ele tinha muitas posses. E isso é bacana. Ele tinha posses, mas ele tinha integridade. Isso é bem legal. E às vezes a gente tem a ilusão de que algumas pessoas, elas têm posse e elas não têm integridade. Muitas delas têm. Eu conheço muitas pessoas que têm integridade sim, que são pessoas que contribuem com o outro, que são pessoas que são extremamente prósperas, extremamente zelosas, em fazer sempre mais. E às vezes o fato de estar aqui na internet, de estar produzindo, de estar prosperando, isso também influencia na vida de outras pessoas. E uma coisa que eu queria dizer, quando a pessoa ela trabalha com a integridade, ela trabalha com os princípios que conduzem a vida dela, ela vai fazendo coisas no dia a dia que estão condizentes com as suas convicções. Vamos pegar aqui como exemplo. Pagar os impostos. Ai, mas o imposto é tão caro. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Não atravessar em faixa contínua. Parece bobeira, mas isso também é uma integridade. Por quê? Porque isso, você não está infringindo as regras, mas você está cumprindo as regras. Isso também faz parte da prosperidade. Sheila, você está doida? Está falando de prosperidade? Está falando de regras? Sim. Porque se eu estou falando de integridade, eu estou falando em todos os sentidos. Inclusive se manter dentro da lei. E se manter dentro da lei é cumprir o que precisa ser cumprido. Às vezes, tem gente que dá um troco a mais, é devolver o troco. Se tem alguma coisa que está sobrando, é fazer a devolução disso. Quer ver uma coisa que muitas pessoas fazem e que isso é ilegal? Cópias de livro em PDF. Mas isso aí, você vai falar para mim assim, mas isso é bobeira, Sheila. Parece bobeira, mas não é bobeira. Porque a pessoa que produziu, que escreveu o livro, ela escreveu, ela dedicou o tempo dela, ela dedicou a energia dela, ela dedicou anos de estudo ou anos de experiência naquilo ali para trazer para você um livro. Vamos pegar esse aqui que está na minha mão. E aí, de repente, você vai lá e baixa isso da internet. Você está infringindo a lei, porque todo livro ele diz que é proibida a cópia, é proibida a reprodução, e-mails eletrônicos, o que quer que seja, que pode ser cobrado disso de você judicialmente. E é produzido também, é proibido produzir impressões. Tanto que antes se imprimia, se copiava muito livros. Hoje em dia, até os professores da faculdade, eles têm um número muito reduzido de cópias, que eles deixam em alguns lugares que fazem, também não são todos. Isso é correto? Não, não é correto. Mas como assim não é correto? Não é correto, porque isso não está dentro da lei. A lei não te permite que você vá lá e copie inteiro. Os PDFs que rodam, né, é algo que às vezes as pessoas não veem isso como maldade. Mas isso quando você adquire esse PDF, eu sei que muitas pessoas não têm condições de comprar, que muitas pessoas elas usam aquilo ali como fonte de estudo, eu sei disso. Eu já fiz isso algumas vezes, mas hoje eu tenho a plena consciência de que quando eu faço isso, eu estou infringindo uma lei. Então, a minha consciência não me permite fazer isso. Porque, como eu já disse anteriormente, tem lá atrás o tempo do escritor, as horas que ele dedicou, e esse valor que ele está cobrando, às vezes não paga todo o tempo que ele produziu aquilo dali. E quando eu vou consumindo
quando eu vou consumindo, desculpa, é só o alarme para não passar o tempo aqui, mas a gente já está terminando. E quando eu consumo isso de forma ilegal, eu estou deixando de contribuir para aquilo que ele fez, pagando pelo trabalho dele, pelas horas dele, como uma energia de troca. Às vezes a energia de troca, ele produziu alguma coisa que me é benéfico hoje, então eu posso retribuir pagando isso que ele produziu para que hoje estivesse em minhas mãos. Então, a integridade ela vai estar em várias coisas, pequenas coisas do dia a dia, mas isso, é claro, vai da consciência de cada um. Então, à medida que a gente vai olhando para as coisas e vendo, poxa, isso aqui condiz, isso aqui não condiz, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Vendo isso, você vai percebendo que isso está em ressonância com quem você é, isso não está em ressonância com quem você é. Às vezes você pode olhar alguma pessoa e dizer, mas esse fulano é chato, fulano é muito criterioso com dinheiro, é muito criterioso com determinadas coisas. Sim, ele pode ser. Por quê? Porque ele aprendeu a ser assim, porque aquilo não está condizente com quem ele é. E se não está condizente com quem ele é, ele vai deixar de lado, ele não vai aceitar. Então ele não vai aceitar, ele não precisa adotar aquela condição. Por exemplo, eu não preciso, se existem várias pessoas desonestas, eu não preciso ser desonesto como aquela pessoa. E às vezes a desonestidade, ela pode estar no omitir algo. Não é só na questão financeira, mas a desonestidade, ela pode estar na omissão de a coisa que você deveria falar para alguém, você não fala. Aquilo que é verdade e você omite. Porque às vezes você quer um benefício próprio, ou às vezes você acha que não precisa, que vai fazer mal para a pessoa aquilo. E aí, se você aceita isso, é seu. Oi, Lília! Beijo, minha linda. Então, esteja condizente com as coisas que você quer. Se harmonize com aquilo que você quer. Sabe? Se alinhe para que as coisas possam chegar aos poucos. Então, só para finalizar, eu vou ler de novo a frase de Saint Germain que diz: eu não aceito, nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do eu sou. Saint Germain. E hoje, ei Lília, sua linda, tô terminando aqui. Então esse foi meu ponto de vista sobre essa frase de Saint Germain, que está no livro, o livro de ouro de Saint Germain. Deixa aqui nos comentários qual que é o seu ponto de vista sobre essa frase, que eu vou adorar saber. E aí a gente se vê amanhã. Sempre que você estiver aqui, eu vou te chamar. Se eu estiver no finalzinho, eu não chamo. Eu não chamo porque aí senão a gente vai estender a conversa. Mas se estiver no início, eu chamo pra gente dialogar sobre o seu ponto de vista. Que eu acho que é bacana a gente trocar uma ideia. Para que as pessoas também saibam como que você está pensando com relação a isso, ok? Então eu vou ficando por aqui, porque eu já me estendi. E hoje é sexta-feira, é um bom dia para aproveitar, se divertir. Bater um papo com as amigas, Lília! Nós vamos bater um papo com as amigas. Então, beijo, a gente se vê amanhã.